Olá, poderosa! Estamos iniciando mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Hoje, o episódio de número 50. E para que a gente comemore, né, esses 50 episódios, eu trouxe uma mulher maravilhosa, poderosíssima, para conversar com a gente, contar a história inspiradora de vida e também falar um pouco sobre o que ela faz profissionalmente. Então fica aí, aproveita, já deixa aí o teu like, já vai compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque o assunto hoje aqui é harmonização facial, muito além da harmonização facial. Eu acredito que você vai gostar muito do que vai ouvir por aqui. Seja muito bem-vinda, doutora Érica Laiza. É com muito prazer que eu lhe recebo aqui na mesa do Elas Têm Poder Podcast, um podcast que eu falo que nasceu com um objetivo muito bonito de despertar o poder que existe em cada mulher. Por isso que o nome é esse, né? Elas Têm Poder, porque eu acredito que cada uma de nós, a gente tem esse poder interior de transformar nossas vidas, de inspirar outras mulheres. E aqui a gente vai estar num bate-papo super especial. E qualquer mulher, eu também falo isso, em qualquer lugar do mundo, ela agora pode ser inspirada pela sua história, né? Eu digo que a gente é um canal de luz, que cada convidada que vem aqui, ela é esse canal de luz na vida dessa outra mulher que está ali assistindo. Então, eu queria já de antemão de agradecer demais, porque eu sei que você é uma mulher super ocupada, mas que se disponibilizou a vir aqui. E eu acho isso já algo de muita generosidade, a pessoa poder parar o que faz para vir aqui, né, contar a sua história com esse intuito de ajudar outras pessoas. Então, seja bem-vinda e vamos aqui hoje, né, falar muito sobre várias coisas que eu acredito que a gente precisa parar, às vezes, para refletir. Porque a nossa história ela é tão rica que muitas vezes a gente vai vivendo nessa loucura toda e nem lembra, né, do quanto a gente já caminhou e do quanto a gente já conseguiu. Muito obrigada pelo convite, Franci Carmen. Para mim é uma honra, porque eu já assisti outros episódios do Elas Têm Poder e eu falei assim, gente, essa mulher é fantástica. Gostei de verdade, acho você uma pessoa iluminada, tem um projeto muito lindo e para mim é uma grande honra estar aqui. Muito bem, pois já vamos, gente, começar aqui a contar aqui a história da doutora Érica, né? E eu queria que você falasse um pouco para a gente, antes da gente começar a entrar no tema de harmonização facial, quem é a Érica Laiza, né? Como é que foi essa trajetória desde a infância até o dia de hoje? Essa mulher glamurosa, né? Que está aí nas redes sociais, com esse ar de muito poder. E a gente fica curiosa para saber da história, né? Por trás de onde ela veio, né? Érica Laiza veio de uma família muito simples. De uma família de mulheres que criaram seus filhos sozinhas. Minha avó, minha mãe. E eu costumo dizer que elas foram um grande exemplo para mim de força, de propriedade, de como tomar as rédeas de uma situação quando tudo estava muito difícil. E meu coração bate mais forte quando eu falo delas, porque elas, para mim, foram um grande exemplo. Né? De vida, de construção, de família, de empenho, para que os filhos, como elas mesmas falam, ninguém desce para ruim, né? Porque antigamente o pessoal falava assim, ninguém... A minha mãe diz assim, dá para prestar. Dá para prestar, exatamente. E todas elas, tanto minha mãe quanto minha avó, elas conseguiram criar. Minha avó, 13 filhos. Minha mãe, 3 filhos. Conseguiu criar todo mundo literalmente sozinha, né? É lógico que a gente observa uma repetição de padrão aí, né? Que hoje, com base nos conhecimentos que nós temos de inteligência emocional, isso a gente não considera como bom. Mas é a resiliência. Foi o melhor, né? Foi o melhor que elas puderam dar nessa época e essa resiliência que elas tiveram de se adaptar ao meio e conseguir fazer a criação dos seus filhos. Sim, é muito bonito. Cada mulher que vem aqui, que começa a contar a história, sempre tem essa questão, né? Da força da mãe. De mulheres fortes. Né? De mulheres fortes na família. E isso é muito importante. As nossas ancestrais, eu digo que se hoje a gente está aqui, a gente tem mais voz, a gente tem mais vez, a gente precisa reverenciar quem veio antes de nós. Exatamente. Né? Toda essa história. Imagina, as dificuldades que a gente passa hoje,
Imagina a nossa mãe, as nossas avós, bisavós, tataravós. Então, foram mulheres que abriram caminho do jeito delas, né? Com os recursos que elas tinham na época, mas que, de uma certa forma, a gente carrega essa força e a gente vai transformando, né? Ao longo da nossa vida, como você falou, hoje, através dos estudos, a gente tem mais informação e a gente pode ir aí quebrando alguns padrões que não foram tão legais, Exatamente. né? E construir uma nova história, né? Isso, construir uma nova história a partir dali. E me diga uma coisa, essa questão de você... eu vou fazer vestibular para odontologia. Teve algum direcionamento, né? A mãe sugeriu, sei lá, a avó, alguém... Ou você... Por quê? Por que odontologia? Por que odontologia? Né? Na verdade, minha mãe não queria, né? Uhum. Porque o sonho da minha mãe, na verdade, eu acredito até de muitos pais, era que eu fizesse medicina. Uhum. Entretanto, eu sempre tive muito traquejo com as mãos. Uhum. Sempre gostei muito de pintar, desenhar, modelar. Então, eu sempre fui muito do artesanal. Legal. E a odontologia, ela é isso. Ela é muito manual. E eu sempre gostei muito também da área de saúde. E tudo muito voltado para estética também. Sim, você sempre foi uma mulher Isso. que, vamos dizer assim, gostou do belo. Do belo. Né? Admirava o belo. O belo sempre me atraiu. Sempre, 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 sempre. Então, assim, eu sempre fui daquela da pintura, da arte, literalmente do trabalho manual quando criança. Legal. Né? Eu desenhava minhas próprias roupas. Olha. Eu desenhava minhas próprias roupas. Eu tenho desenhos guardados até hoje. E eu achava muito legal porque minha mãe, ela sempre incentivou esse lado criativo. Sim, que é muito importante, né? Exatamente, de pegar a roupa que eu desenhei para mim e ela mesma costurar a roupa para mim. Então, para mim, aquilo ali era o auge, né? Então, tipo assim, eu sou de Ilhéus, né? Sul da Bahia, vim da Bahia para cá. Na verdade, ou seja, percorri um longo caminho até chegar até o Piauí, na verdade, porque eu saí da Bahia muito jovem, saí com aproximadamente 16 anos de idade. Fui estudar na região sudeste, estudei Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, sempre estudando nesses locais, e até mesmo porque minha mãe acabava acompanhando a gente por conta de transferência de trabalho. Né? Funcionária pública federal, ela ia sendo transferida, na verdade, não é ela que acompanhava a gente, né? Nós que acompanhamos ela. E aí, com isso, algumas pessoas pegam e falam, cadê o sotaque da Bahia? Eu falei, se perdeu por esse caminho aí. Por onde andou, né? Por onde andou. Porque, na verdade, eu saí muito jovem de lá. E aí, com isso, a odontologia veio no último vestibular que eu fiz. Que eu cheguei a fazer vestibular para medicina. Chegava bem pertinho, não passava. E aí, chegou um ponto que minha mãe pegou e falou assim, você só pode estar boicotando esse negócio. Olha. Porque no último vestibular que você faz, para o que você quer, você passa. Eu fiz, não, é o destino, né? Que bom, né? Tinha que ser dentista. Que o universo conspirou a favor. Exatamente. Para que você... Porque eu digo muito isso, né? A gente nasce com dons e talentos. Isso. E não é à toa. Isso. E quando a gente tem, vamos dizer, tem aquela presença de dizer, não, eu vou utilizar isso aqui a meu favor, né? Ou para servir o mundo. Isso dá muito, muito mais certo. Embora existam aí os desafios, mas é muito legal quando a gente escolhe uma profissão que realmente tem a ver com a gente, né? Tem a ver com o que a gente gosta. Eu amo odontologia. Eu amo. Amo de paixão. Eu acho uma profissão extremamente completa. Principalmente para o que eu faço dentro da área da harmonização facial, onde nós temos tanto conhecimento da anatomia da face, de toda a função de musculatura óssea e toda essa bagagem da odontologia, para o que eu faço hoje é fundamental. Eu não consigo imaginar eu executando o que eu faço hoje sem a bagagem que eu tenho do passado. Tá? Porque eu fiz odontologia, sou especialista em ortopedia facial, em ortodontia também, e toda essa bagagem de estudo de face ao longo de todos esses anos fizeram tudo o que eu sou hoje em 10 anos de harmonização facial. Legal. Então, você já praticou muito como uma odontóloga, né? Normal, vamos dizer assim. E por que escolheu? Como é que a harmonização facial entrou na sua vida? Assim, a harmonização facial entrou na minha vida de um jeito muito diferente. Como eu falei, eu sempre gostei muito de estética, mas o motivo principal, o meu maior propósito foi o meu filho. Como assim seu filho? Meu filho, quando nasceu,
quando ele tinha aproximadamente 3 meses, ele recebeu o diagnóstico de uma doença chamada fibrose cística. Essa doença, no Brasil, ela tem uma expectativa de vida de 18 anos de idade. Foi um período muito difícil, um período de luta emocional muito grande, onde eu praticamente me desvinculei da odontologia. Eu não conseguia trabalhar com o mesmo afinco de antes. Só que com aproximadamente 6 meses de idade, eu verifiquei que meu filho ele não tinha clínica. Ou seja, alguns sintomas da doença eu não conseguia perceber nele. Com isso, eu fui fazer um exame de diagnóstico, e esse exame, ele faz um sequenciamento genético. Então, se ele tivesse qualquer mutação da fibrose cística, que são 1.840 hoje, né, eu iria identificar a doença nele. Aí, eu realizei o exame com muita dificuldade na época, porque exame, imagine, meu filho tem quase 12 anos agora, isso na época, imagina, com 11 anos atrás, esse exame ele custava aproximadamente R$13 mil na época, eu não tinha esse dinheiro. E aí, esse exame ele demorou aproximadamente 8 meses para poder ficar pronto. E aí, até que o Dr. Salmo Haskin, que é um grande geneticista brasileiro, ligou para mim para exclusivamente dar esse resultado e falar para mim que meu filho poderia ter tudo menos fibrose cística. Então, eu considero um grande milagre divino na minha vida, porque todos os exames do meu filho, eles positivavam. Todos eram positivos. E depois que eu recebi esse resultado do Dr. Salmo Haskin, eu repeti todos os exames e todos foram negativados. Meu Deus do céu. Perigo, né? A gente, de repente, receber um diagnóstico de uma doença séria e vai tratar daquilo que, na realidade, não é. Meu filho ficou sendo tratado como fibrocístico, né, por aproximadamente 1 ano e 3 meses. Meu Deus. Só que eu sempre fui muito incansável, eu sempre gostei muito de estudar. E eu estudei demais a doença. Cheguei a escrever até 2 artigos sobre a doença na época. E, diante disso, depois que eu fui liberada dessa sentença de morte para o meu filho, né? Eu comecei a perceber outros traços nele, passei a observar outras coisas, não estava mais tão preocupada se ele estava se contaminando ou não, porque um paciente com fibrose cística ele se contamina muito fácil com bactérias e pode desenvolver doenças graves do pulmão. E aí eu comecei a perceber alguns sinais que tudo que eu lia, pesquisadora como sou, sempre dava e corroborava com o autismo. Até que nós trouxemos ele aqui para Teresina, porque nessa época eu morava em São Raimundo Nonato, onde nós temos uma outra clínica, a OrtoCenter. E tivemos o diagnóstico de autismo. Eu cheguei para a médica e falei assim: doutora, meu filho não faz isso, não faz isso, não faz isso, ele faz isso, isso e isso. Tô achando estranho, tudo que eu leio só dá em autismo. Pronto, já levou só para confirmar com a doutora, né? Ele tinha 18 meses, não, ele tinha 2 anos na época, 2 anos. E aí ela falou assim: parabéns, mãe, se toda mãe fosse que nem você, não tinha tanta criança sem tratamento. E por que eu aceitei tão facilmente, Carmen? Porque o autismo não ia tirar a vida do meu filho. Exatamente. Tá? O autismo, a gente consegue, vai levando, trata, faz terapia, cada qual vai conseguir o seu processo de evolução de acordo com a sua nuance de azul, né? Porque o transtorno do espectro autista, ele tem as suas nuances, ele tem as suas variáveis. Então, eu sempre acreditei muito na frase que fala assim: ensina-me de diversas formas que eu consigo aprender. Então, toda criança com autismo, ela consegue aprender desde que você encontre o jeitinho dela. Verdade. E era isso que eu queria para o meu filho. Eu não queria que ela não me desse o diagnóstico. Eu queria mesmo o diagnóstico, porque com aquele diagnóstico eu ia atrás. Eu ia me sentir forçada, porque eu sou uma pessoa de desafio. Então, enfrentar aquilo para mim, para quem enfrentou uma fibrose cística... era fichinha, né? Então, para que eu ia ficar chateada com Deus nessa hora? Não tinha para onde. E aí, diante disso, estava eu lá. A gente numa situação super difícil financeira, porque a gente já tinha investido muito dinheiro no primeiro diagnóstico. Eu precisava trazer ele para cá, para Teresina. Aqui em Teresina, todas as terapias, eu cheguei para a médica e perguntei qual seria a terapia ideal para ela. Ela falou assim: olha, eu tenho 3 tipos de paciente. Eu tenho um paciente do plano, eu tenho um paciente que faz pelo público e eu tenho um paciente da clínica particular. Não vou te dizer quem evolui mais, né? E aí, resultado, com isso... nós fizemos todo o investimento do tratamento dele. Porque eu falo investimento porque o resultado que eu tenho hoje com meu filho foi o melhor investimento da minha vida. Né?
E aí, diante disso, eu tive que vir para Teresina. Só que chegando aqui em Teresina, a Érica Laísa, ortodontista, ortopedista, de mão cheia, né? Mas eu era mais uma. Eu era mais uma. Isso foi em que ano? Isso foi aproximadamente há uns 8 anos atrás. E aí, com isso, eu cheguei a bater na porta de algumas clínicas e eu não achava emprego. Esperava horas na recepção e não achava emprego. Aí hoje eu penso, né? Perderam. Isso, pois é. É aquela história, os nãos que a gente recebe na vida, muitas vezes é livramento, Não, né? A gente fala verdade. assim. Eu fico pensando assim, que Deus tinha um propósito muito maior para mim. Com certeza. Ele tinha uma jornada que ele estava escrevendo para mim muito mais bonita. Você já ouviu falar aquela parábola da flecha? Né? Não Que tô lembrada agora. o arqueiro ele tinha diversas flechas no seu saco e aí ele ia escolhendo qual que ele ia lançar. Né? Então, ele sempre escolhia a que estava melhor preparada. E muitas vezes ele pegava aquela que ele achava que estava preparada, esticava o arqueiro para poder lançar. E depois, no meio do caminho, ele desistia. Ela não estava preparada ainda. Então, naquele momento, eu não estava preparada. Então, o que eu precisava? Eu precisava me diferenciar. Foi aí que minha mãe, aquela que eu sempre falo que é a águia velha, que tem a visão, Sim. chegou para mim e falou assim, Érica, eu fiquei sabendo que dentista está aplicando botox. E aí, o que eu fiz? Eu tinha um dinheiro guardado, eu tinha uma previdência privada, era o único dinheiro que me restava. E aí, eu peguei todo esse dinheiro de anos que eu guardei. Gastei, não, investi. Investi em todos os cursos de harmonização facial e especializações que você possa imaginar desse Brasil de meu Deus. Pois é. Todos os meses, eu fazia aproximadamente de 2 a 3 cursos até me tornar quem eu sou hoje. Bora aqui fazer um recorte aqui para deixar uma primeira lição que a doutora Érica Laísa está deixando para a gente aqui. Primeiro, né, dessa força de buscar, né? Teve a história do filho, não se conformou com aquele diagnóstico, curiosidade. Não vamos, assim, receber algo que alguém disse pra gente e ficar parado. Não, tá bom, vamos lá procurar, vamos pesquisar. Atitude diante da vida, né? Isso. Eu digo muito isso. Atitude. Ser uma pessoa de atitude. E outra é investir em si mesma, né? Verdade. Você não vai... Se você tá aí hoje, eu sou... Qualquer área que seja, eu quero me tornar uma melhor profissional. O que você tem feito? O dinheiro que você tem, o pouco que você tem, como é que você está investindo? Você está indo para a balada, né? Ou está estudando? Porque não tem outro jeito, né? A gente pensa assim, qualquer profissional, seja ele quem for, ele já é muito bom, ele pode ficar melhor ainda, mas ele tem que estudar, se diferenciar, andar com pessoas, né, que sabem mais do que a gente, né? Exatamente. Andar com quem realmente possa contribuir contigo. Sim. E escolher o meio onde você está. Né? Porque o meio ele consegue modificar um grupo de pessoas. Então, escolher onde você anda e com quem você anda. Isso é bíblico, né? E com certeza, talvez você tenha ouvido muitas pessoas falar de você, é doida, sei lá, né? Não tem nada a ver. E a gente sempre vai receber crítica também. Demais. Na época que eu comecei, eu recebi muitas críticas. Mas, assim, quando a gente tem um propósito, quando a gente se identifica, quando a gente tem consciência do que a gente está fazendo, eu digo muito, essa conexão nossa com Deus é a que tá valendo, né? E a gente vai ali caminhando, independente das críticas, independente de qualquer coisa, você vai andando. E aí, hoje, você é essa mulher que já é aí muito... vamos dizer, respeitada no mercado, né? Bem posicionada nas redes sociais. Tem a clínica aqui em Teresina e tem também em São Raimundo Nonato e em Dom Inocêncio. Aí tem 3 clínicas, gente. Então, assim... E ela me contou umas coisas que eu ainda vou perguntar aqui, para vocês ficarem sabendo, assim, da dificuldade. Como empresária, né? Você lá se formou e tudo mais, teve toda essa questão do seu filho, mas com certeza você já não iniciou seu negócio no lugar chique como hoje é a sua clínica, né? Não. Tem, assim, eu conheci meu esposo na universidade, né? Ele também é dentista, ele formou-se antes de mim. E aí eu costumo brincar com ele, né? E pegar e falar que eu casei enganada. Por quê? Porque quando nós nos casamos, a intenção nossa era morar em Petrolina, né? Só que aí ele veio assim para mim e falou assim, aquela história da visão, né? Ele chegou e falou assim, Érica, lá em São Raimundo Nonato não tem nenhum ortodontista.
E, na época, ele já estava fazendo especialização para ortodontia. Sim. Né? E aí, eu falei assim, então, tá bom, vamos montar nosso primeiro consultório lá. Francisco Carmen, nosso consultório era tão pequeno, que tinha que entrar de frente e sair de reto, tão pequeno que era. Era uma cadeira só, tá? E, mesmo assim... quem disse que a gente colocou consultório odontológico do Dr. Luzivan, que é o nome dele? Não, a gente não colocou, não. A gente colocou Ortocenter. Chique. Logo o nome é chique. A gente tem que ser chique desde o início, logo né? no início, pensando grande já. Porque Verdade. Como diz a parábola da frigideira, minha frigideira é grande. Sim. E aí, com isso, bom, montamos o consultório e imagine, né? Há 22 anos atrás, que foi quando a gente montou esse consultório. Como é que nós íamos fazer uma divulgação numa cidade pequena? Então, ou era carro de som, ou era indicação, ou era rádio AM da cidade que a gente podia fazer. Sim. Só que a gente tinha muita conta para poder pagar. Então, nós precisávamos de um crescimento, assim, um tanto quanto rápido, né? Proporção que as contas vinham. E aí, nessa época... Estava tendo um carnaval que era muito famoso em São Raimundo Nonato, fora de época. Uhum. Aí eram 2 blocos, aí tinha aquela rixa entre os trios. Então, era muita gente que descia de 13 cidades em volta que tem de São Raimundo Nonato para ir para lá. Então, a cidade estava lotada. Pronto. E aí, o que a gente pensou? Tá bom, vamos panfletar dentro do bloco. Nós pegamos, mandamos fazer aproximadamente 10 mil panfletos, compramos o abadá do bloco e tá eu e Luzivan, os dois, panfletando dentro do bloco. Panfletando o bloco inteiro, minha irmã. Olha aí, que massa, né? Então, gente, assim, mais uma vez a doutora Laísa mostrando aqui atitude empreendedora, não é? Tipo assim, já a visão de marketing naquela época. Sim, a gente é tudo no início, né? E aí... Como a gente não estava dando conta de entregar tanto panfleto, e aí tinha sobrado uma quantidade, a gente contratou um bocado de menininho, mandando enfiar debaixo das portas das pessoas. E aí passou o carnaval, e quando foi na segunda-feira, começaram a chegar os primeiros clientes com o panfleto na mão. Legal. Aí eu falei, deu certo. A gente ainda estava raspando a tinta do chão. Olha aí, que legal. Da pintura recente do consultório. Muito bom. Então, assim, é legal esse seu relato, exatamente para mostrar para as mulheres que estão aqui, tem homens também que assistem, que gostam do podcast, o quanto os resultados da nossa vida, eles aparecem a partir das nossas ações. Não adianta a gente ficar, eu só vou fazer uma mídia quando eu tiver dinheiro para pagar lá a televisão, sei lá, alguma coisa, né? Não, gente, é do jeito que a gente pode fazer. E aí as coisas vão acontecendo, né? Fazer o seu melhor dentro da condição que você tem hoje. Exatamente. E quando a pessoa vê uma mulher hoje, você e seu esposo, numa clínica muito arrumada, muito chique, às vezes a pessoa diz, mas está tão distante de mim. Mas ela já não começou assim, né? Você não já começou assim. Não. Então, assim, é entender que tudo é um processo, assim como a natureza, né? Tem o tempo de arar a terra, tem o tempo de plantar a sementinha, o tempo de esperar essa sementinha crescer. Então, assim é a nossa vida. E aí eu vejo que hoje em dia, principalmente com relação à questão de rede social, que tudo é muito rápido, algumas pessoas da nova geração aí não têm tanta resiliência e nem paciência assim, para... Eu observo um nível de frustração muito rápido. Verdade. Se frustram com muita rapidez e o ponto de inflexão para começar a reclamar vem muito rápido também. Sim. Né? E assim, eu sempre gostei muito de ler. E o que eu li em um livro, né? Que, na verdade, a felicidade, ela vem antes do sucesso. Sim. Então, você tem que ser feliz diariamente, agradecer diariamente para que esse sucesso venha. Então, se você tropeçou na primeira pedra, você já começa a reclamar, como é que você vai adquirir o sucesso? Verdade. Tudo é uma questão de caminhar, passo a passo. Eu digo muito, eu me inspiro muito nos atletas, né? Um atleta, para ele estar lá no pódio, no primeiro lugar, levantando aquela taça, ele já, abriu mão de um monte de coisa, todo dia ele fez a parte dele, até ele conseguir, né? E é assim a gente. Mas voltando aqui para a harmonização. A harmonização facial, tem pessoas que amam e pessoas que odeiam, né? Tem pessoas que criticam demais, isso é futilidade, isso é bobagem, né, e tudo mais. Até, às vezes, pessoas da própria classe, né, dentistas. Sim. Mas o que você tem a me dizer sobre a questão de despertar de autoestima, sabe? Sabe, uma mulher que estava lá, sei lá, muito para baixo, de repente fez algum procedimento e
criou, a gente falar uma nova, né? Essa mulher respirou, essa mulher teve um pouco mais de dignidade. Você tem alguma história interessante que possa contar pra gente? Assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, a autoestima, ela faz parte de um processo natural de saúde. Então, a pessoa é considerada saudável quando ela tem diversos aspectos, né? Todos esses exames estão ok, sua saúde mental está ok e sua autoestima está ok. Então, quando você se olha no espelho e se sente bem, onde que você ainda vai pensar que a estética é futilidade? Pois é. Não é. Tá tudo bem se você quiser envelhecer sem fazer procedimento estético nenhum. É uma opção sua. Sim. Mas aí, onde está o ponto de decisão? Eu quero envelhecer assim ou não. Verdade. Ou quer envelhecer de uma maneira gerenciada, que é o que eu costumo dizer, né? Que é um envelhecimento com gerenciamento, que você envelhece bem, com aspecto mais jovem. Sim. As duas situações estão ok. Eu acho que, na verdade, no mundo onde está tendo muito julgamento, tem que deixar esse ponto mais leve. Né? Essa decisão mais leve. E a própria pessoa dizer, né? Eu me sinto bem assim e tá tudo bem. E tá tudo bem. Ou então eu quero evoluir, eu quero melhorar, eu não quero essa ruga aqui e tá tudo bem. Sinceramente, a minha mãe mesmo, a minha mãe fez 70 anos agora e ela diz, não, mulher, o presente dela de aniversário que eu dei pra ela foi ir lá botar um botox, um negocinho assim pra ficar melhor. Exato. E ela fica feliz. A minha mãe tem a mesma idade, 72 anos. E ama estar bonita. Pois é. Eu também pretendo ir no mesmo caminho, né? Da minha mãe, já estou fazendo minhas coisinhas. Porque eu acho que não tem nada a ver, eu acho que tudo é um conjunto, eu acho que tudo é o equilíbrio, Isso, né? É o equilíbrio. É a gente buscar corpo, mente, espírito e a gente fluir pela vida. Porque eu digo muito, ó, se você tem, sei lá, uma casa, você tem um bem, você não quer cuidar desse bem, né? Você tem sua casa, aquela parede ali está descascando, eu vou pintar para ficar bonita. Por que a gente não pode também se cuidar? É verdade. Não é? Sim. Não só excessivamente, porque todo excesso já é um problema, Sim. mas com esse equilíbrio eu não vejo nenhum tipo de problema, né? A gente se cuidar. É por isso que eu prezo definitivamente um processo de harmonização com naturalidade. Inclusive, esse é meu mote. A harmonização com naturalidade. Porque isso é possível, sim. Principalmente agora, com os novos conceitos dentro da estética, que é a estética regenerativa. Como assim? Nós fazemos a regeneração dos tecidos, deixando esse tecido mais jovem, para que nós não precisamos ter que preencher tanto, modificar tanto as medidas faciais. Porque tem umas mulheres que realmente exageram, né? Isso. E também eu acho que métodos mais antigos, que as pessoas iam ficando com o rosto muito inchado. Muito inflado. Muito esquisito. Tem até uma terminação que é utilizada chamada pillow face, cara de travesseiro, que é uma cara que a gente chama de overfilled, ou seja, super preenchida. E isso hoje não está mais em voga. Lá no início, quando se começou a harmonização facial, muitos profissionais ainda seguiram por essa linha. Só que essa nunca foi a minha. Eu sempre fui do bioestímulo, da regeneração tecidual, devolver a função dos tecidos, porque toda vez que você tem algo que você devolve a função, consequentemente, ele vai ficar belo. Certo. E isso que você fala da regeneração dos tecidos e tal, coisas que você injeta no rosto ou coisa que a pessoa toma, porque eu não sei, explica aqui pra gente. Pronto. A regeneração tecidual, né, a estética regenerativa, ela está associada com o uso de bioestímulos de colágeno, associado com terapias e processos por cima do tecido, como peelings, por exemplo. Podendo estar associado a nutracêuticos. Então, como é a maneira como eu trabalho? Eu gosto de trabalhar na pele em camadas. Por exemplo, vamos supor, vou utilizar Ultraformer para trabalhar uma camada mais profunda, como a muscular, porque o músculo também fica flácido com o passar dos anos. Vou trabalhar camadas mais acima, com os bioestimuladores, estruturando esses tecidos. E vou finalizar por cima da pele, que são com os procedimentos como peelings, por exemplo. Tá? Então, a gente constrói camadas de regeneração nesse tecido. E esse tecido, ele vai ter que te dar uma resposta. Tá? E essa resposta é proporcional ao tamanho do estímulo que você dá.
Entendi. Diferente do preenchimento. O preenchimento, você vai lá, coloca o preenchimento no local e ele tem um prazo de validade, tá? Já o bioestímulo de colágeno, não. Você faz o processo de estímulo de colágeno, a tua pele vai ter uma resposta proporcional ao estímulo que você deu e esse estímulo é teu. Quem vai te tirar vai ser o processo de envelhecimento. Entendi. E aí você, no caso, existe um tempo, né? Cada tempo você faz... Essa pessoa chegou lá Sim. e aí ela quer rejuvenescer. Sim. Aí vai sendo feito por etapas. Sim, é feito em etapas. Eu gosto de estipular etapas. O retorno dessa cliente ao consultório vai ser proporcional ao reparo que eu tenho que fazer. Pacientes que têm um grau de flacidez maior, eu vou ter que enxugar um pouco mais esse tempo e estender um pouco mais o tratamento. Pessoas que estão numa fase de prevenção, eu consigo estender mais o retorno dela. Por isso que é importante a consulta. Entendi. E os mitos que existem com relação à harmonização facial? Mitos e equívocos, enfim. O que todas as pessoas falam? Ah, sei lá. Tudo que... tem gente que não sabe como é que é o processo. Aí tudo é Botox, né? Tudo é Botox. Essa tudo mulher tá Botox. com a cara inchada de Botox. Essa mulher tá não sei o quê. Então, que tipo de mito, assim, você poderia... que você acha que é mais comum? Que eu poderia desconstruir, né? Pra Pronto, desconstruir por aqui pra exemplo, gente. Botox. Botox, ele vai atuar exclusivamente na musculatura do paciente. Então, ele não tem o poder de ser aplicado na região da testa e sair resolvendo o queixo, por exemplo, tá? Porque ele atua localmente, paralisando a musculatura, impedindo que essa pele se movimente. Então, eu costumo dizer que o Botox nada mais é do que um descanso. Por exemplo, você aplicou na área dos olhos, você suaviza a musculatura e suaviza a ruguinha, tá? Um mito que eu acho importante dizer aqui é a teoria das 4 horas, né? De quem já aplicou Botox. Aí alguns profissionais ainda dizem isso, que não pode baixar a cabeça, que não pode treinar, que não pode isso, que não pode aquilo. Bom, vamos lá, só deixando bem claro. A toxina botulínica leva apenas 20 minutos para atingir o botão nervoso. Então, você pode aplicar o seu Botox e pode fazer crossfit se você quiser, que não vai acontecer nadinha, eu garanto. Pois é, eu imaginava que tinha que ficar quieta um tempo ainda. Não. Ela leva 20 minutos para poder pegar os botões nervosos, mas a sua atuação nos complexos esnéricos, que são os locais onde eles vão fazer a paralisação muscular, você vai começar a perceber de 24 a 72 horas o início dessa paralisação. E o pico máximo dessa toxina acontecerá com 14 dias. Entendi. Mas não há necessidade alguma de repouso. Né? Não. Legal. E o preenchimento dos lábios, que agora tá muito assim, né? Sim. Em voga, todo mundo falando e tal. Uma mulher com a boca muito pequenininha, Sim. dá certo preencher? Dá certo sim. Tem uma coisa que eu sempre costumo dizer. Existem 2 procedimentos que mulher nenhuma vai poder ficar sem na vida, né? Que isso aqui vai, com certeza, o Botox, ela vai ter que passar por ele, e o preenchimento labial. Bom, e quem tem já a boca maior? Mas essa boca, ela vai perder estrutura com o tempo, tá? Ela vai ficando enrugadinha com o tempo, ela vai reduzindo de volume com o tempo. Imagine quem tem já a boca pequenininha, tá? Então, em algum momento na vida, essa boca precisará de uma estruturação. Ou seja, devolver pelo menos o que ela era antes. Então, preenchimento labial não necessariamente é para aumentar volume. Por isso que o meu procedimento lá na clínica eu chamo de escultura labial, porque eu devolvo a anatomia da boca, não necessariamente com volume. Ah, legal. E sim o desenho. Muito bem, viu, gente? Vocês que estão aqui assistindo, ó, a doutora Érica Laiza, ela faz uma escultura aí nos lábios, né? Então, Exatamente. É interessante saber, porque quem nunca fez acha que, não, eu vou ficar com aquela bocona. Não. E aí tem mulher que fica com medo. Ó, outra coisa que dá para tirar totalmente esse medo é o seguinte: pacientes que já têm a boca muito pequenininha, dificilmente eu vou sair de uma boquinha e ir para um bocão. Não vou conseguir isso. Porque existe um limite até de segurança. Porque, assim, lá no lábio, nós temos artérias importantes que competem no espaço com o preenchimento. Então, se você, numa única demanda, em um único tempo, você vai lá e coloca uma quantidade muito grande de preenchedor, pode haver uma compressão dessas artérias e evoluir para uma intercorrência maior. Sim. Então, o que é o ideal? O que eu chamo de construção labial. O lábio é pequenininho, quer um lábio bem maior?
Então, nós vamos construir com intervalos que eu gosto de aproximadamente 60 dias entre as sessões, até chegar em um tamanho de boca que também seja condizente com o né? rosto Dessa pessoa. com essa pessoa. Interessante. E aí você, todo esse trabalho que você faz, em algum momento você presenciou assim algo emocionante, sei lá, alguma coisa assim com relação a uma mulher que foi lá no seu consultório, que Já. não estava muito bem, e Já. aí depois... Já. Várias vezes. Várias vezes. Não foi uma vez, nem duas, foram várias vezes. Eu recebo mulheres em todas as situações. Eu recebo mulheres que terminaram seus casamentos e que querem recomeçar uma nova vida. Eu recebo mulheres que cuidaram dos filhos a vida inteira e agora encontraram esse momento de cuidar de si, porque nunca tiveram essa oportunidade. Então, eu recebo diversas histórias. E cada história eu trato com muito carinho e muito respeito. Até mesmo quando eu estou ali colhendo as informações da anamnese, eu estou atenta, principalmente para o psicológico dessa paciente. Porque isso vai me dizer muito sobre o que ela deseja, sobre a expectativa dela. E alinhar essa expectativa no tratamento é o mais importante. Verdade. E hoje, como empresária, você é médica, lógico, está lá atendendo as pessoas, mas você também é empresária. Sim. E como empresária, como mulher, né, nessa área aí da odontologia, você passou ou passa, sei lá, por algumas dificuldades, desafios que você acha assim que, não, isso aqui, só porque eu sou mulher mesmo que eu estou passando por isso, ou não, ou você não sente essa diferenciação. E também essa parte empreendedora mesmo. Você disse lá no início, né, que foi lá panfletar com seu esposo Sim, e sim. tal. E de onde é que vem essa veia empreendedora, vamos dizer, né, da Érica Laisa? Eu costumo dizer que minha veia empreendedora começou quando eu tinha aproximadamente de 6 para 7 anos de idade. Porque eu chegava da escola, fazia todos os meus deveres e minha avó tinha o pessoal do interior chama de bodeguinha, mas lá na Bahia a gente chama de portinha, né? Então ela tinha lá a casa, ela abria um janelão bem grande e nessa janela ela vendia de um tudo. Vendia sal, açúcar, caixa de fósforo, vendiam muito. E o forte eram os doces, né? Doce, geladinho, tudo que ela poderia fazer para poder complementar a receita da casa. Porque, como eu falei, a gente veio de uma família muito humilde. Sim. E assim, ela sempre primou, né, pela escola. Então, eu fazia os deveres. Depois que eu terminava os deveres, eu ia para a frente da bodeguinha para poder ajudar a vender os doces, enquanto ela ia fazer o almoço. E o que eu acho mais legal? Minha avó, nossa, ela era incrível. Incrível. Vó, mãe da sua mãe. É, mãe da minha mãe. Incrível. A primeira vez na vida que eu escutei alguém falando em lucro foi com a minha avó. Quando ela pegava e dizia, Érica, não come o doce. Porque se você comer o doce, você vai comer o lucro da avó. Olha aí. Né? Então, é o seguinte, a gente precisa vender tudo para ganhar tanto, vender a tanto para ganhar tanto, porque o que sobrar vai ser o nosso lucro aqui, minha filha. Legal. E o muito legal também, porque ela me ensinou a contar dinheiro, me ensinou a fazer conta de cabeça, arrumar o dinheiro para poder depositar no banco, passar troco. Então, esse contato com o dinheiro, que eu acho muito importante a criança já ter desde cedo, até mesmo para gostar da coisa, né? Ver que dinheiro não é sujo, nem nada. Ela me ensinou, desde muito nova, a importância do dinheiro nas nossas vidas. Legal. E isso eu carreguei muito forte, né? E sempre quando eu quis algo, né? Eu lembro que quando eu tinha aproximadamente 16 anos, eu queria muito um tênis. Né? Tava na época, na moda, aquele tênis branco, que na época chamava de... Hoje é cano longo, né? Mas antigamente era basqueteiro. Não sei se tu chamava assim. Eu declarando a idade pro povo aqui. Eu queria muito esse tênis. E aí eu cheguei para minha mãe e falei o seguinte, mãe, me dá só 2 latas de leite condensado. Não disse para o que era. Fiz um monte de brigadeiro, comecei a vender na escola e fiz o maior sucesso na escola. Comprei meu tênis, comprei as canetinhas da época que fazia o maior sucesso. Legal. Borrachinha colorida, ou seja, eu conseguia já comprar as minhas coisas vendendo meu brigadeiro. Então, o empreendedorismo chegou muito cedo na minha vida. Sim, a avó, né? Através da avó, que legal, através da né? avó. Então, eu queria aqui deixar mais esse ensinamento da doutora Érica pra gente. Ó, gente, você tá vendo, não existe segredo, né, para prosperidade, para você.
é atitude, né? É ela aqui dizendo pra gente, ó, que criança, ela ia lá ajudar a avó, aí queria um tênis, foi lá vender doce. Então, hoje, às vezes, a gente vê até os pais que não têm tanta condição, às vezes por uma superproteção, sei lá, aí termina o filho quer não sei o quê, aí aquele pai se sacrifica, papapá, vai lá e compra, né? Então, é tão bom você incentivar seu filho a comprar alguma coisa para vender, para fazer, mesmo que não precise, para ele ter esse contato. Hoje eu acho né? importante a educação financeira, Sim, né? Já começar desde importantíssimo. cedo. Importantíssimo. E eu tô lembrando aqui, você tá falando e tudo, eu tô lembrando também de uma mulher que ela até já veio aqui no podcast e que ela está em parceria aqui com o podcast, que eu vou aproveitar para fazer aqui, né, o comercial dela aqui, que é a Nádia Adriele. Ela é massagista e ela disse, Francisca, olha, eu quero fazer parceria. Ela é super empreendedora também, a história de vida dela é muito legal. Sim. Uma pessoa que vem de uma família também muito humilde, mas que, ela está crescendo porque ela está se mexendo, ela está fazendo. E ela é muito habilidosa com as mãos, como você falou. Sim. E aí ela faz massagens, né? Tem momentos que ela fala sinergia do bem-estar. Então, você que está escutando aqui a nossa conversa com a doutora Érica Laiza, falando, né, de habilidade com as mãos, falando de autoestima, você coloque aí o seu celular no QR Code que vai aparecer na tela e entre em contato com a Nádia Adriele, marque a sua sessão de massagem, porque com certeza você vai sair revigorada aí, vai sair com seu, né, com sua autoestima lá nas alturas, porque realmente é muito bom a gente se cuidar de todas as formas. É fazendo uma harmonização facial, é uma caminhada, é uma atividade física, é uma boa leitura, é uma boa conversa. Eu acredito que a vida, ela está aqui para a gente como um presente e a gente precisa usufruir da melhor forma, né? Embora existam todos os desafios, mas se a gente tiver essa visão, eu vou aproveitar a minha vida da melhor forma que eu puder. Então, a gente consegue construir histórias. Por isso que eu gosto tanto de estar aqui em frente a mulheres contando suas histórias, porque é tão bonito a gente ver como é um processo, né? Como, sabe, Deus, ele dá os recursos pra gente, ele bota os recursos no mundo, mas só que às vezes a gente não enxerga, né? A gente não procura, a gente não se movimenta. É que nem uma historinha que uma vez eu ouvi, né? Que disse que estava enchendo, estava tendo uma enchente aí na cidade e o homem ficava pedindo a Deus que a ajudasse. E aí apareceu lá uma pessoa com um bote para buscar esse homem e ele, não, Deus vai me ajudar. E a água subia, até que ele, né? Foram várias pessoas que chegaram para ajudar e ele disse que era Deus que ia ajudar. E aí quando ele foi pro lado de lá, que chegou lá, ele zangado com Deus, né? Porque disse que Deus não tinha atendido às preces dele. E aí Deus fala, mas eu mandei várias pessoas, você não se lembra não? Do fulano, do ciclano, do beltrano, né? Que foi para lhe ajudar. Então, às vezes, a gente tem pessoas... Um podcast como esse pode ajudar tanta gente, né? Uma pessoa que está ali do outro lado, triste, desanimada, eu não tenho dinheiro, nada dá certo na minha vida. Às vezes, quando vê uma médica como a doutora Laiza aqui, contando a história dela, né, que ela foi fazer brigadeiro para comprar o primeiro, né, o tênis que ela queria, que a avó ensinava ela a contar dinheiro, que dizia para ela não comer o doce, né, as coisas da gente, saber abrir mão de algumas coisas para que a gente consiga outras. Então, tudo isso são ensinamentos que você pode estar colocando na sua vida. Então, aproveita agora esse momento e compartilha esse vídeo, né, com mais pessoas. Deixe seu comentário para que o YouTube entenda que isso é um tema relevante, né, um conteúdo relevante e espalhe para mais pessoas, porque dessa forma, tanto você pode se ajudar como ajudar outra pessoa. Eu digo muito, às vezes uma mulher está lá do outro lado do mundo, é uma brasileira que está lá do outro lado do mundo. Um dia eu conversei com uma que entrou em contato, eu faço um trabalho voluntário, e aí ela entrou pelo direct e perguntando se eu podia conversar com ela e tal. E aí essa mulher estava lá em Portugal, numa situação terrível, uma depressão profunda, né? Várias coisas que aconteceram na vida dela. Quer dizer, o online me fez ajudar aquela mulher. Te conectou, Então, aqui, né?
Sabe, uma conversa dessa, um episódio desse, você pode salvar uma outra pessoa que está ali. Meu Deus, pois é, eu vou fazer brigadeiro, eu estou sem dinheiro nenhum, eu vou lá, né, fazer um brigadeiro e vender. A gente acha que é uma coisa muito básica, muito óbvia, mas às vezes a pessoa está tão embotada ali num processo, né, de tristeza, Sim. de desânimo, por tantas coisas que já não deram certo, que ela não tem nem essa ideia. Então, é muito importante a gente falar, né, falar da nossa história, para que a gente lembre, né, como eu falei no início, do tanto que a gente já caminhou e o quanto a gente merece parabéns, né, porque é uma coisa que a gente, como mulher, precisa aprender cada vez mais, se valorizar, valorizar nossas conquistas, porque a própria educação em toda a história da humanidade é a mulher se cobrar demais, né? A mulher que nunca está perfeita, é a mulher que, se ela chegar e disser, eu sei mesmo fazer isso, eu sou boa nisso, aí os outros dizem, essa mulher é pedante, essa mulher é metida. E não, é a gente valorizar quem a gente é, né? Porque eu digo muito, se a gente é filha de uma fonte poderosa, a gente é poderosa, a gente consegue realizar nossas coisas. E é para isso que esses bate-papos aqui, né, existem, para que a gente reflita, para que a gente... Às vezes eu digo muito, a pessoa está com o celular na mão, aí passa mais de 1 hora, só passando o dedo e vendo bobagem, né? Então, por que você não pega aí 1 hora do seu tempo e assiste um episódio como esse? Bota um caderninho do lado. Eu adoro assistir palestra com um caderno do lado, porque eu fico anotando os insights que eu Sim. tenho. São coisas que me inspiram muito a fazer coisas para a minha própria vida. Palestra, eu assistindo e livro. Lendo o livro, eu boto ali um caderninho do lado também e vou anotando, porque a gente vai se inspirando, né? As ideias vão vindo e a vida vai se movimentando e vai ficando muito interessante. Eu digo que eu quero ser uma velhinha interessante. Então, a gente vai se tornando uma velhinha interessante assim, ouvindo pessoas, né? Fazendo os nossos projetos, tendo coragem de ser imperfeita, né? Existe um livro, A Coragem de Ser Imperfeita. E quando eu li esse livro, foi tipo uma libertação para mim, porque eu me cobrava muito a perfeição. Não que a gente vá ser desleixada, mas às vezes a gente, nessa autocobrança muito exagerada, você não faz nada na vida. Verdade. Você já viu pessoas que vivem no sonho? Ah, eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer. Né? Um dia eu vou fazer. Quando eu tiver isso, eu vou fazer aquilo. E aí nunca faz. Nunca realiza. Né? E aí você foi lá, panfletar lá no meio do carnaval, fora de época, né? Foi fazer várias coisas e tá aí hoje com todos esses resultados maravilhosos. Porque em muitos momentos da minha vida, eu só tinha 2 opções. Ou eu ficava parada, estagnada e vendo a vida passar, ou eu decidia agir. Sim. Então, a ação sempre foi a minha decisão. Né? E como dizem vários livros, decisões mudam destinos. Com certeza, com certeza. E como empresária, né? Quando você olha para as suas empresas, para as suas clínicas, qual é o diferencial que você vê? Né? O que você trabalha para que isso aconteça? E como você faz a gestão desse negócio? Pronto. O principal ponto para nós é definir nossos valores. Uhum. E um valor muito importante da nossa empresa é o relacionamento. Então, nós cuidamos do nosso cliente. Nós queremos realmente criar uma conexão com ele. Uhum. Conexão ao ponto dele ir para a clínica e não achar que está indo para a clínica, está indo visitar um amigo. Sim. Né? De gostar de estar lá, De gostar, né? De estar lá. E isso vai em todos os quesitos, né? No ambiente, quando ele chega, no acolhimento do time, da equipe, no café bem quentinho que tem para ele, no bolinho, no biscoito, nas coisas diferenciadas que nós podemos oferecer. Muito e no legal. Sorriso no rosto de todos os colaboradores que tem lá. Então, o relacionamento para a gente é muito, muito, muito importante. Porque relacionamento você constrói, você Sim. mantém e leva para uma vida inteira. Verdade. E aí a gente vê ainda muitos empresários de vários ramos, né, diferentes, que eles ficam focando muito só no lucro. Sim. Né? Você até falou que a sua avó lhe ensinou sobre lucro. Isso. Mas o lucro... até você chegar no lucro, existe realmente um relacionamento, né? Existe um relacionamento. Eu mesma, eu digo muito Senão, muitas isso. vezes nem tem o lucro, né? Eu já deixei de comprar coisas, roupa, por exemplo, numa determinada boutique, porque eu fui mal atendida. Sim.
Aí eu ainda dei uma segunda chance, né? Eu passei um tempo, eu digo, não, eu vou lá, pode ter sido a pessoa. Fui lá, fui mal atendida de novo, nunca mais voltei. Então, assim, o relacionamento realmente, nós seres humanos, a gente gosta de atenção, né? A gente gosta de se sentir bem naquele local. Sim. Né? Tem um salão, por exemplo, que eu frequento há anos, há anos, há anos. Às vezes eu, sabe, perto da minha casa tem vários outros e também são bons. Mas já foi construído um relacionamento lá tão bom que eu gosto de ir para lá. Sabe? É assim uma coisa agradável estar lá, Sim. conversar e tal. Então, se todo empresário entendesse isso, né, ficava muito Isso. mais fácil eles ter aquele cliente por mais tempo. Sim. Porque hoje a concorrência realmente ela é muito maior, né? O que nós observamos? Que o cliente que é extremamente bem tratado, que a gente consegue manter esse relacionamento, por incrível que pareça, até a inadimplência da empresa reduz. Verdade. Porque o cliente ele pensa assim, meu Deus do céu, eu sou tão bem tratado São lá, tão o gente pessoal boa, é tão né? gente boa, meu Deus, eu não posso ficar devendo aquele povo. Verdade. Então, até a inadimplência reduz. Então, o princípio, assim, é um valor muito forte na nossa empresa. E a parte da própria equipe, né? Você trabalha o desenvolvimento, treinamentos. Sim. Como é que você lidera lá a sua equipe? Pronto, é uma coisa que eu acho extremamente importante. Eu tenho uma visão, eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde é que estão meus sonhos, eu e meu esposo, tá? Trabalho muito a minha inteligência emocional, meu autoconhecimento, e isso permite que eu cresça e consiga liderar. Só que eu não tenho como exigir isso do meu funcionário, que muitas vezes ele recebe lá o salário Sim. dele, a comissão. E aí? Não tem tanta condição de fazer esses cursos que você faz Exatamente. e tudo, né? Aí o que eu faço? Eu tenho a obrigação, eu penso que é a Sim. obrigação do empresário passar esse direcionamento e conhecimento para o seu colaborador. Com certeza. Porque o seu time, ele tem que estar alinhado com aquilo que você pensa. Só assim seu time vai crescer junto com você e sua empresa também vai crescer. Verdade. É muito egoísmo, desculpa, Mas né? é verdade. Mas é muito egoísmo pensar que o colaborador que se vire não é assim. Tá? Você cobra dele, mas você tem que dar suporte emocional para que ele atinja aquela meta. Porque tem gente, hoje em dia, as pessoas elas não estão aguentando tanta pressão assim. Sim. E eu observei isso muito, principalmente da pandemia para cá. Então, como é que você vai dar pressão se aquela pessoa ela não tem, muitas vezes, uma condição emocional para aceitar essa pressão? Verdade. Né? Não tem o entendimento e muitas vezes nem entende a tua tão rebuscada linguagem. Exatamente. Então, é importante esse alinhamento entre liderança e equipe para que você realmente consiga trilhar um caminho de sucesso. Sim. E entender, né, que eu digo muito, a gente também tem empresa, é meu esposo, e eu digo muito isso há muitos anos. Quando eu comecei, a gente iniciou essa empresa, eu tinha 24 para 25 anos. E era muito nova, aí o povo começou a me chamar de dona. E, meu Deus, eu com 24 anos, o pessoal me chamando de dona. Mas eu sempre digo para eles isso, que a gente está ali para ser o suporte, para que eles desenvolvam o trabalho. Mas assim, a gente não pode ser egoísta, né, a ponto de dizer, faça de qualquer jeito. Não, o que está precisando? Vamos lá. A parte emocional que você falou é muito importante. É muito importante. Na clínica, né? a gente desenvolve diversos treinamentos, tá? Contratamos pessoas com grande expertise para desenvolver esses treinamentos, auxiliar no processo de construção dessa mentalidade de crescimento que tanto precisamos. Verdade. Porque senão não prospera, né? Não prospera. Não prospera. E a prosperidade ela tem que ser para todos. O time ele tem que estar alinhado. Né? Eu digo muito, é a mentalidade, como você falou. Se eles não estiverem alinhados, não vai dar. Você chega ali, fala uma coisa, virou as costas, é de outra forma, né? Exatamente. Então, toda empresa, eu acredito que, para que realmente exista a verdadeira prosperidade, é como você está falando, ela tem que se preocupar, a liderança tem que se preocupar com as pessoas. Outro valor importante da nossa empresa é o servir. O servir não só ao cliente, mas servir também ao nosso colaborador. Porque no momento em que eu vou lá e proporciono um treinamento desse, proporciono uma diferença na vida emocional dele, ele vai levar isso para a sua vida pessoal. Verdade. E quando nós temos a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional ornando, tudo flui. Com certeza. Então, é você contribuir com o outro também. É verdade. E é tão bom, né? E é bom estar falando sobre isso aqui. Você, se está aí do outro lado, você tem uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, cuide das pessoas. Isso. Cuide. E eu digo, esse cuidar, eu sempre falo, né? Não é aquele cuidar de passar a mão na cabeça, tá tudo bem. Não. A coisa não tá legal, chama para uma conversa
honesta, né? Vamos lá, olha, isso aqui não tá bem, por isso, vamos melhorar nisso. Mas dá esse suporte. A pessoa não tá bem emocionalmente, ter alguém que possa conversar com essa pessoa, ou você mesma. Né? Nas nossas empresas, por exemplo, a gente implantou lá um programa de bem-estar bem legal, que é Despertando o Seu Melhor. Então, tem terapeutas que conversam com essas pessoas, faz reiki, é umas coisas bem interessantes. E aí, ontem, uma delas até estava me mostrando um áudio de um vendedor do interior do Maranhão. E ele estava completando 30 anos. E ele agradecendo a terapeuta, né? Dizendo, olha, eu fiz as pazes com a minha mãe, eu sou outra pessoa, eu estou mais motivado para trabalhar. Aí você imagina, né? O empresário que não cuida disso. Exatamente. Que não olha para as pessoas como pessoas que precisam, né, dessas situações aí. Exatamente. Né, enfim, não pode ir lá pagar um psicólogo, mas você, como empresário, pode criar algo dentro da sua empresa, momentos, né, de bate-papo, sei lá, alguém que possa ajudar. Então, gente, isso é sério. Sério. Isso não é coisa, porque é bonito falar, não. Isso a gente vê na prática, a doutora Érica está dizendo aqui, que faz na empresa dela. Faço. Né? Eu faço nas nossas empresas também, e a gente vê o resultado. Sim. A gente vê o resultado. Então, gente, se você não gosta de gente, então não abra uma empresa. Né? Não abra uma empresa, verdade. porque vai ter gente lá. E de né? todo jeito, vai ter de todo tipo. jeito. Né? Vai ter aqueles que realmente não vai dar para ficar na sua equipe, você vai ter que fazer uma demissão. Exatamente. Né? Mas até na hora da demissão, isso a gente aprende com o tempo. No início eu ficava angustiada e tal. E aí depois eu fui aprendendo. Mas até na hora da demissão, quando você gosta de gente, você demite com cuidado. Você demite com honestidade, que é um dos nossos com valores cuidado, lá. honestidade, né? com amor nas palavras. Aí eu digo, né? olha, você não tem mais condição de ficar aqui por isso que eu estou lhe dizendo. Então, na próxima empresa que você entrar, não faça isso. E realmente eu digo de coração, para ajudar aquela pessoa. Porque às vezes a pessoa nem se toca que aquele comportamento dela é que está prejudicando, Sim. né? Então, é muito importante a gente, como empresários, ter essa responsabilidade também, né? De cuidar das pessoas. Porque ali tem aquela pessoa que trabalha na sua empresa, mas tem a família toda que depende Exatamente. dela. Né? Então, você está fazendo bem não só a ela, mas aos outros também. Mas voltando aqui para a história, né, que a gente está conversando porque a gente conversa de tudo, minha gente, mas é assim mesmo, né? É muito assunto, eu acho que tudo ajuda, né? A gente está falando aqui de uma mulher profissional que iniciou do zero, né? Vamos dizer assim. Do zero. Do zero, que se formou em odontologia, mas que depois resolveu ir para um ramo que na época ainda era bem, né? O pessoal fala assim, era tudo mato, né? A harmonização facial há 10 anos era mato. Era tudo mato. Inclusive, não tinha nessa terminação especificamente. Quando eu fui fazer meus primeiros cursos, era assim... Curso de preenchimento, curso de toxina botulínica. Não tinha Não tinha um nome, né? Não tinha esse nome específico. Depois entenderam que era a harmonização, a harmonização facial, né? Então, o que você diria para uma mulher, né, que está aqui ouvindo a gente, uma jovem, ou alguma mulher já um pouco mais madura que é da área da odontologia, aí está pensando, está na dúvida se entra ou não nessa área da harmonização facial. Se você pudesse dar um conselho, sei lá, uma orientação para essa mulher, você que já andou bastante, né? Já viu várias coisas, passou por várias situações, o que você diria para essa mulher? Posicione-se, né? Encontre seu lugar, encontre sua identidade, é o principal. E o que você acredita que ajuda uma mulher a saber se posicionar? Por exemplo, você hoje é uma mulher que é muito bem posicionada nas redes sociais e tudo mais. Mas eu acredito que não era assim antes. Sim. Então, qual a importância que você vê nisso e como você construiu esse posicionamento? Assim, o primeiro ponto é decidir qual público ela quer atingir, né? No caso, considerando uma mulher, né? Sim. Qual público que ela quer atingir. Diante disso, ela vai fazer todo o seu processo de construção de marca, de branding. E, desiste não. Porque não é fácil, né? Não é fácil. Vai ter muito perrengue no meio do caminho. Vai ter muito perrengue no meio do caminho. E desistir, muitas vezes, não é a melhor opção. Verdade. Realmente, a gente sabe, né? Que não é fácil. Mas a gente está na luta, né? Vai dando certo. Uhum. E aí a gente fala assim...
que a gente já conversou hoje, que um procedimento estético, ele pode sim ajudar muito na melhoria da nossa autoestima. Sim. E até falando, profissionalmente falando, você acredita, assim, que uma mulher ela pode acessar esse poder dela com mais facilidade quando ela se olha no espelho e ela fica feliz com o que ela vê? A autoconfiança que eu quero dizer, né? Muitas vezes a mulher ela é muito inteligente, ela é muito capaz, mas ela não tem essa autoconfiança nela mesma. Na sua opinião, o que ajuda a construção de uma autoconfiança? Além da harmonização facial. Lógico que a harmonização facial ajuda. Porque eu já vi muitas mulheres dizer, eu tinha vergonha de tal coisa no meu rosto. Às vezes, a questão da própria violência doméstica, né? Que a gente vê que mulher, às vezes, quando passa por situações de violência, às vezes tem alguma deformidade no rosto, né? Alguma coisa. Mas o que na sua opinião, ajuda muito uma mulher a construir autoconfiança? Primeiro de tudo é cuidar da cabeça. Né? É o primeiro ponto. Definir o papel dela dentro da sociedade, o que ela quer para a vida dela. O que ela pensa para a vida dela. E, com isso, construir um futuro melhor, pensando que ela é dona da vida dela. Entender que ela pode ser a escritora da vida, do que ela tem para frente para poder seguir. Sim. Então, assim, a harmonização facial ajuda, uma boa roupa ajuda, um posicionamento ajuda, tudo isso ajuda. Mas se ela não definir o que ela quer para a vida dela... Fica que nem uma folha ao vento, exatamente, né? Fica uma folha ao vento, tá? É a mesma coisa se, por exemplo, como se fosse uma situação de cópia, por exemplo. Sim. Não adianta você pegar e copiar outra pessoa, se vestir como outra pessoa, colocar o mesmo cabelo da outra pessoa, fazer tudo igual da outra pessoa, se você não tem o seu propósito definido, você não tem o seu propósito e o seu objetivo, onde você quer chegar. Então, esse é o principal ponto, ao meu ver. Que isso vai fazer construir aquela força interior, gerando sua confiança para poder chegar onde você quer. Com certeza. E hoje a gente conta com vários profissionais que ajudam, né? Existem profissionais que ajudam na parte das roupas, que eu esqueci agora o nome, como é o nome. Consultoria, sim, né? A consultoria de moda, né? Existe a profissional que cuida da parte da comunicação. Sim. De tudo, do brand Isso. E de tudo mais, redes sociais. Então, a gente tem hoje, e até quem não tem condição financeira, ainda assim tem um jeito, né? Porque você vai para o YouTube, você encontra milhões de palestras. E assim, todas as mulheres que elas não têm uma autoconfiança definida, pode ir lá atrás que ela tem traumas do passado, muitas vezes da infância. Verdade. Tá? Então, o autoconhecimento é o principal ponto. Traz poder, né? Exatamente, traz poder. Ela se conhecer, ela saber quem ela é, ela saber em que perfil que ela se encaixa, ela saber o que aconteceu lá no passado, que definiu o que ela está sendo hoje, mas ela entender que deixa lá no passado, o que importa daqui para frente. Sim, verdade. Então, esse autoconhecimento eu acho mais importante do que roupa, do que rosto, do que tudo. Verdade. Ressignificar, né? Exatamente, ressignificar. Legal. Dali para frente, ela vai decidir se ela vai fazer uma harmonização facial, se ela vai trocar a roupa, o que ela vai fazer da vida. E ela não vai estar nem aí com o que os outros vão falar, exatamente. Né? Então, é verdade. Esse olhar para dentro, Olhar para dentro. Olhar para dentro é o que realmente desperta, né, o nosso poder. Exatamente. E aí o resto, vamos dizer, é consequência, exatamente. né? O que vem depois. Exatamente. Daqui para frente é o que vai importar. Desde que você perdoe o que aconteceu lá para trás, ressignifique o que aconteceu lá para trás, porque daqui para frente é o que importa. Verdade. E aí, falando em mulher poderosa, né? Eu tô aqui com uma na minha frente, minha gente. E aí eu vou perguntar, né? Eu digo muito assim, são perguntas que eu sempre faço aqui. Que todas nós, a gente tem dons, talentos, habilidades e que eu chamo de poder. Sim. Né, de superpoder. E qual é o superpoder da Érica Laiza? É uma palavra só? Pode ser, você pode... Fique à vontade para responder. Se for na palavra só, resiliência. Resiliência, né? Por todos os problemas que eu passei, por tudo que eu passei na minha vida, eu consegui me adaptar, consegui ressignificar, consegui trilhar um novo caminho. Sim. Né? Sempre tinha lá o plano B, plano A, eu escolhia e pronto. A decisão sempre foi o que me manteve no caminho de crescimento.
Então, acho que, de verdade, a resiliência, foco... Né? Capacidade de se adaptar. Exatamente. Verdade. E aí você estava falando, eu sou muito de visual, né? E aí eu estava aqui lembrando do diamante, né? Da história do diamante. Que é aquela pedra bruta ali, sem brilho, mas que para ele brilhar, ele passa pelo cinzel. Exatamente. Né? Que é aquele aparelhinho lá, aquele ele passa instrumento por todo um processo até chegar ao brilho. Para lapidar até ele brilhar, né? Então, quem tem muita resiliência, quem desenvolve resiliência é assim como esse diamante, que era bruto lá, sem brilho, e os desafios da vida fazem, às vezes, desse instrumento que vai lapidando e vai fazendo esse brilho de dentro para fora, né? Aparecer. Então, essa luz interior, quando Jesus dizia, brilhai a vossa luz. Então, eu interpreto dessa forma. É essa luz mesmo, essa faísquinha que cada um de nós temos aqui dentro, que ela pode virar uma chama muito poderosa a partir da hora que a gente busca esse autoconhecimento, entender quem a gente é, né? O propósito da nossa vida, por que a gente está aqui, qual é o meu papel, né? Aqui nesse lugar, nessa empresa, na profissão que eu defini para mim. Então, é muito interessante. E eu falo para você também aí, mergulhe aí dentro de si, né? Busque o que você puder fazer por você, porque não adianta, ninguém vai fazer por nós o que a gente precisa fazer. Verdade. E aí eu lembro de novo de Jesus. Olha, Jesus, ele aparece toda hora, assim, quando ele vem aqui bater um papo com a gente também. Porque eu lembro dele dizendo assim, ó, pega a tua cruz e me segue. Ele não disse assim, ei, me dá bem aqui tua cruz, que eu vou botar aqui nas minhas costas e eu vou carregar. Sim. Então, assim, eu sempre, quando eu mesma estou querendo me vitimizar, eu mesmo me chamo a atenção, né? Eu digo, sim, mas para que é mesmo? Eu tenho que fazer. Ninguém vai fazer o que eu preciso fazer. Então, eu que vou fazer. É muito importante essa consciência, né? A gente viver com mais consciência. E continuando aqui a história das poderosas, né? Você tem alguma mulher que para você é, vamos dizer, um modelo, o seu modelo? Cada um de nós temos o nosso modelo de mulher poderosa, assim. Uma mulher que você lembre dela e diga, essa mulher é poderosa. Por isso, por isso, por isso. Para você, o que é uma mulher poderosa? Uma mulher poderosa é aquela que tem o poder das suas decisões. Ela sabe o que ela quer para a vida dela. Ela já definiu o futuro dela e nada vai impedir que ela atinja o que ela quer alcançar. Legal. E você tem alguma mulher na sua família, ou sei lá, uma amiga, uma pessoa assim que você se inspira, ou um dia se inspirou, e que para você ela é uma fonte de poder? Minha mãe. A mãe da gente a mãe sempre está em primeiro lugar, não tem para onde. E hoje, assim, eu tenho uma grande amiga que eu gosto muito dela e que, tipo assim, ela tem me ajudado muito, que é a minha coach, que é a Karine Paiva. Que bom. É isso, uma mulher inspira outra mulher, Exatamente. ajuda outra mulher, né? Eu acho que a gente precisa ir vivendo e aprendendo a elogiar, né? Aprendendo isso. A receber também elogios. E assim a gente vai, vamos dizer, aumentando aí essa energia do poder feminino no mundo. Quando você perguntou, é difícil, né? Porque tipo assim, eu olho para tantas mulheres, né? Cada um tem a sua nuance, a sua expertise. Então, em um eu gosto disso, em outro eu gosto daquilo. E essa variação que se tem é que é o mais interessante nas mulheres. A capacidade de adaptação que elas têm, isso me fascina. É muita força, né? Muita história, assim. É verdade. E o que você quer deixar aqui como mensagem final para a nossa audiência? Dentro de tudo que a gente falou, né, muito além da harmonização facial, que foi o que a gente conversou aqui, você explicou um pouco o que é harmonização, quebrou aqui alguns mitos, né, para a gente, falamos da importância da autoestima para a mulher, a importância do autoconhecimento, das mulheres da sua família fortes que lhe inspiraram, lhe ajudaram a ser essa mulher hoje também forte, empreendedora, dos desafios que você passou, com seu filho, da vida, né, pessoal aí no início, essa coisa que você foi atrás também e descobriu. Então,
juntando toda essa nossa história aqui Essa de salada hoje, mista. né? Toda essa salada que a gente fez, salada boa. O que você gostaria que ficasse como aquela mensagem principal desse episódio para essa mulher que está aqui nos ouvindo e que, enfim, as outras que vão ouvir depois, e homens também, porque, né, eu sempre digo, tem homem que é fã também aqui desse podcast e eu acho ótimo e aproveito mais uma vez para pedir que você que está aí do outro lado compartilhe esse episódio com mais pessoas, deixe sua curtida aí, seus comentários, para que mais e mais pessoas consigam aí ter acesso a esse conteúdo. Então, que tipo de mensagem você gostaria que essa mulher que está aqui com a gente até agora grudasse aí na mente dela, né? O principal é não aceite menos. Deus lhe deu tudo para você viver em abundância. Verdade. Então, você sempre pode mais, porque elas têm poder. Gostei. Achei maravilhosa a nossa última mensagem aqui. Então, quero lhe agradecer demais, sabe? A gente se conheceu há pouco tempo, né? Através do Café com Elas. Mas eu digo muito que eu estou gostando muito desse movimento, do podcast, do Café com Elas. E que é louvável, né? E não canso de dizer o quão bonito é o teu trabalho, o quanto que eu achei incrível, tantas mulheres com tantas histórias diferentes, reunidas em um único propósito, conversando como se fosse amiga assim de longa data. Pois é, não é tão legal aquilo? Nossa, é muito incrível. Eu fiquei fascinada pelo evento. Pois é, sempre, agora em novembro vamos ter, novembro não, dezembro. Teremos outro, mas é maravilhoso mesmo. E assim, a gente ganha, todo mundo ganha, porque eu vi que uma mulher foi sorteada lá e foi na sua clínica. Foi sim. E ficou assim maravilhada, né? Eu vi lá nas redes sociais ela colocando. Então, que legal a gente tá nesse movimento, né? Nessa grande onda aí de energia feminina. Uma grande corrente do bem, né? É uma corrente do bem, e a gente vai indo assim, pedindo a Deus que nos oriente, né? E que a gente possa ser luz, como eu sempre digo, Exatamente. na vida dos outros. Pois muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Muito obrigada. A casa está aberta, quando quiser voltar. Será volto muito sim, com certeza, no meu papo. Né? E você que está aí com a gente até agora, gratidão por estar com a gente, por nos acompanhar, por divulgar esse podcast que está crescendo a cada episódio. Nós já somos o primeiro podcast feminino de maior visualização no nosso estado aqui do Piauí. Em breve seremos do Brasil, porque como a doutora Érica disse, a gente não, né? A gente quer coisas grandes. Exatamente. A gente é capaz de conquistar coisas grandes, não pelo ego, mas pela missão que eu acredito que a gente tem, de levar mensagens positivas para mulheres de qualquer lugar do mundo. Então, na próxima quarta-feira, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado aqui com outra mulher maravilhosa. E eu te espero. Um abraço e até lá.